Pessoal, vamos falar sobre a utilização de carboidrato intratreino, a suplementação de carboidrato durante o treinamento. Quando que ela pode ser benéfica e se ela é benéfica, né? Vamos entender tudo isso então nesse vídeo, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente está falando de um exercício de alta intensidade, seja ele musculação ou aeróbico, né, seja um exercício resistido ou um cardio, né, a gente vai priorizar, nesse caso, né, quando a gente fala de alta intensidade, a utilização do glicogênio muscular como fonte primordial de energia para fazer a contração muscular, tá? O que é esse glicogênio muscular? Basicamente, é a forma como o carboidrato é estocado no músculo esquelético, tá? A gente também tem o estoque de glicogênio no fígado, né? O glicogênio hepático, né? E esse glicogênio ele é composto por glicose e água, basicamente, tá certo? Então, ele fica estocado lá no músculo e no fígado e, sob demanda, no caso do músculo, da contração muscular, ele vai ser utilizado para fazer a contração muscular como forma de energia. E no caso do fígado, esse glicogênio que fica estocado no fígado, ele vai ser ofertado para outros tecidos, né? Para manutenção da glicemia e oferta de glicose para o cérebro, por exemplo, né? E para outros tecidos, tá certo? Então, exercícios de intensidade mais baixa, como um aeróbico de baixa intensidade, por exemplo, ele vai priorizar a utilização de ácidos graxos livres como forma de energia, tá? Então, para a gente priorizar a utilização de glicogênio muscular como forma de energia para contração muscular durante o exercício, esse exercício precisa ser intenso, tá? Como eu falei, seja ele aeróbico ou musculação, se ele for intenso, a gente utiliza principalmente o glicogênio muscular, tá? Só que qual que é o grande ponto aqui? Entendendo que o glicogênio é a principal forma de energia para a gente realizar a contração muscular durante o exercício, para que a gente forme esse glicogênio, né, ele demora pelo menos aí 4 a 6 horas depois da ingestão de carboidratos para ir para o músculo e ser estocado, tá? Então, claro que vai depender também muito da qualidade desse carboidrato, se é um carboidrato mais simples, que ele é digerido mais rapidamente, como açúcar simples, por exemplo, um doce de leite, eis a estratégia aí de utilizar doce de leite pós-treino, por exemplo, justamente você otimizar a recuperação do glicogênio muscular, fazer com que essa recuperação do glicogênio seja mais rápida. Por exemplo, você finalizou um treino e logo em seguida, depois de umas 2 horas, por exemplo, 3 horas, você já precisa fazer outro treino. E você precisa render também nesse treino. Nesse caso, seria interessante você utilizar um carboidrato mais simples, como um doce de leite, como uma maltodextrina, logo após o treino, para que você recupere mais rápido o glicogênio muscular e consiga render logo após no próximo treino, tá? Então, para que a gente forme o glicogênio, né, para que esse carboidrato ele vá para o músculo e seja estocado como glicogênio, a gente precisa pelo menos 4 a 6 horas após ingerir carboidratos para que isso ocorra, tá? Então, se você ingeriu ali um arroz, por exemplo, esse carboidrato do arroz, ele vai demorar 4 a 6 horas para ser estocado como glicogênio e para que a gente consiga utilizar no exercício de alta intensidade. Então, se você ingeriu ali carboidrato logo antes do treino, tipo 1, 2 horas antes do treino, ou até mesmo intratreino, esse carboidrato ele não vai ser utilizado para contração muscular durante o exercício, porque justamente ele não vai ter formado glicogênio ainda, né? E a gente não consegue utilizar a glicose que está na corrente sanguínea para fazer a contração muscular, tá? A gente só consegue utilizar o glicogênio muscular como forma de energia para fazer a contração muscular, tá? Então, olha só, para que a gente tenha os estoques de glicogênio muscular o mais cheio possível, a gente precisa ingerir aí
7 a 12 gramas por quilo por dia, né, de carboidrato, para que a gente encha ao máximo os estoques de glicogênio, para que eles estejam o mais abastecidos possível, né, para que a gente tenha ali uma boa performance no exercício, tá? Então, isso vai depender muito também da modalidade, né? Se você está falando de uma modalidade, por exemplo, de força, que o indivíduo ele tem que apenas levantar uma carga, como powerlifting, por exemplo, ou então uma maratona, que o indivíduo ele só precisa performar ali, correr por um longo período e tudo mais, né? É interessante você seguir essas recomendações para que os estoques de glicogênio estejam o mais abastecidos possível e assim você consiga ter o máximo de rendimento possível naquele exercício, né? Só que quando a gente fala de outros esportes, como fisiculturismo, por exemplo, a coisa já vai ser um pouco diferente. Porque por mais que seja importante o atleta render no treinamento de musculação ali, o mais importante para ele vai ser a estética do físico. Então não vai ser todo momento que ele vai conseguir ingerir essa quantidade de carboidratos, né? Quando ele está ali se preparando para a competição, com o objetivo de perder gordura, num pré-contest ali, né? Num cutting, ele não vai conseguir ter toda essa ingestão de carboidratos, tá certo? Então, isso vai depender muito do esporte. Mas para a gente ter o abastecimento máximo dos estoques de glicogênio, essa quantidade aqui, 7 a 12 gramas por quilo por dia, dias antes aí do treinamento, né? Dias antes do dia que você quer mais performar, no caso, tá? 1 a 2 dias. E também no dia que você vai fazer esse treino e tudo mais, você também pode ingerir 1 a 4 gramas quilo de carboidrato aí 1 a 4 horas também antes do exercício, tá? Então, beleza. Entendendo isso, né, entendendo que a gente só vai conseguir utilizar o carboidrato para contração muscular quando a gente ingere ele 4 a 6 horas antes do exercício, porque é esse tempo que demora para ele ser estocado como glicogênio no músculo, que é só o glicogênio que a gente utiliza para contração muscular. Então, para que serve, né, uma refeição pré-treino com carboidrato ou um intratreino com carboidrato, um suplemento intratreino, por exemplo, uma maltodextrina ali com carboidratos mais simples durante o treino. Qual seria o propósito disso, né? Isso iria auxiliar alguma coisa na performance do treino? Então, olha só, esse carboidrato que você ingeriu ali logo antes do treino, tipo 1, 2 horas antes do treino, ou durante o treino, né, por mais que seja um carboidrato mais simples, não vai dar tempo de você estocar esse carboidrato como glicogênio e ele não vai ser usado para contração muscular, tá? Só que ele vai ser usado para outras coisas que podem ter um efeito poupador de glicogênio muscular e pode ser interessante durante o exercício. Então, olha só, esse carboidrato que você ingeriu logo antes do treino, numa refeição ou durante o treino, ele vai contribuir para a manutenção da glicemia, tá? Dos níveis de glicose mais elevados no sangue, e isso vai fazer com que haja uma melhor oferta de glicose para outros tecidos, como o cérebro, por exemplo, tá? Que pode ser extremamente interessante durante o exercício para, por exemplo, reduzir a percepção subjetiva de esforço, tá? Que é uma característica ali do sistema nervoso central. Então, se você oferece glicose para o cérebro, você tende a diminuir a percepção subjetiva de esforço, tá? Você também pode contribuir para diminuição dos níveis de cortisol quando você ingere esse carboidrato, tá? Isso pode ser interessante em exercícios de longa duração para que você faça uma otimização do sistema imunológico, porque justamente os níveis mais aumentados de cortisol que vão ser gerados por conta desses exercícios de extremamente longa duração, como uma maratona, por exemplo, acima de 2 horas e meia, 3 horas, né? Essa elevação extrema de cortisol vai fazer com que haja uma diminuição da atividade do sistema imunológico, podendo contribuir aí para uma infecção de vias aéreas superiores e tudo mais, que é bem comum nesse tipo de atleta que disputa esse tipo de esporte com uma duração extremamente longa, tá? Então, a suplementação de carboidrato intratreino ou ali antes do treino contribui para que os níveis de cortisol eles fiquem
mais controlados, mais diminuídos, tá? Só que por um outro lado também, isso também tem seus malefícios, né? Porque justamente quando você está realizando um exercício, você quer ter os níveis de cortisol até um determinado ponto mais aumentados, justamente para você ter uma certa performance maior no exercício, né? Pensa que o cortisol é o hormônio do estresse. Então, se você pensa numa musculação, por exemplo, você quer durante o treino estar um pouco mais alerta, mais estressado, justamente para você conseguir render melhor, conseguir ter mais força, enfim, né? Mas isso também vai ser muito variável entre os indivíduos, né? Fato é que a suplementação de carboidrato aí intratreino reduz os níveis de cortisol, tá certo? Então, olha só, quando que vai ser mais benéfico a suplementação desse carboidrato intratreino, né? Para que a gente tenha esses efeitos aqui que vão contribuir para um efeito poupador do glicogênio muscular, como eu falei, né? Porque justamente se você tem ali um carboidrato simples fazendo a manutenção da glicemia, fazendo a oferta de glicose para o cérebro, você não vai utilizar o glicogênio muscular para isso, né? Porque pensa só, se você não tem ali glicogênio hepático, por exemplo, que é o caso de um treino em jejum, que quando você está em jejum, você está com os estoques de glicogênio hepático depletados, né? Mas você tem glicogênio muscular, caso você tenha ingerido carboidratos horas antes desse treino em jejum. Só que o glicogênio hepático, ele vai estar depletado, você não vai ter ele. Então, como que você forneceria glicose para o cérebro, por exemplo? Teria que vir do glicogênio muscular e da glicemia, né? Então, a glicemia ela iria diminuindo, né? Conforme você vai prolongando esse treino, e aí você precisaria utilizar parte do glicogênio muscular para fornecer também glicose para o cérebro, né? O que aumentaria a percepção subjetiva de esforço durante esse exercício e tudo mais, tá certo? Então vamos lá, em questão da duração do exercício, quando que vai ser benéfica a utilização dessa suplementação de carboidrato intratreino? Olha só, exercícios com duração inferior a 1 hora, não há benefícios na suplementação de carboidrato intratreino. Quando você tem os estoques de glicogênio devidamente abastecidos. Quando você ingeriu carboidratos ali horas antes do treino e tudo mais, e está com os estoques de glicogênio mais abastecidos, você não vai ter benefícios ali ingerindo carboidrato durante o treino, no caso de um treino com duração de até 1 hora, tá? Quando a gente fala de exercícios aí com 1 a 2 horas e meia de duração, a literatura indica um benefício da suplementação de carboidrato intratreino na quantidade de 30 a 60 gramas por hora de exercício, tá? Então, você vai fazer um exercício ali de 1 hora e meia, por exemplo, né? Se você toma um Gatorade, e uma garrafinha de Gatorade vai ter ali mais ou menos uns 30 gramas de carboidrato. Poderia ser uma abordagem interessante para você conseguir manter uma melhor performance durante esse exercício, justamente por conta desses efeitos, que vão fazer com que haja uma diminuição da utilização do glicogênio muscular para estes fins, e ele vai ser mais direcionado para a contração muscular mesmo, para que você consiga performar melhor nesse treino, tá? Então, exercícios de 1 hora a 2 horas e meia, 30 a 60 gramas de carboidrato por hora, tá? Preferencialmente carboidratos de absorção mais rápida, tá? De índice glicêmico mais elevado, como a maltodextrina, como um açúcar, por exemplo, né? E aí, quando a gente fala de exercícios com duração maior do que 2 horas e meia, uma maratona, por exemplo, nesse caso aqui já vai ser bem pouco comum na musculação, né? A musculação normalmente vai ficar nesse do meio aqui, tá? Alguns treinos também podem ficar nesse primeiro, né? Menor do que 1 hora, que aí não teria benefício na suplementação de carboidrato intratreino, mas boa parte dos treinos de musculação ficam aqui, entre 1 hora e 2 horas e meia, né? É a média. E aí você já teria esse benefício. Agora, no caso de uma maratona, acima de 2 horas e meia de duração, você teria um benefício ingerindo aí 90 gramas de carboidrato por hora de exercício, tá? Só que a gente tem um detalhe muito importante aqui. Quando a gente fala
desse exercício aqui intermediário, né, do meio aqui, de 1 a 2 horas e meia de duração, a gente pode utilizar apenas glicose para realizar o abastecimento de carboidrato intratreino. Uma maltodextrina, por exemplo. Que a maltodextrina nada mais é do que várias glicoses ligadas, né? É um polímero de glicose, várias moléculas de glicose, tá? Isso que é a maltodextrina, ou a dextrose também, tá? Que vai ser glicose pura, tá certo? Então, essa glicose pura, a gente tem que lembrar que a glicose, ela utiliza um transportador chamado SGLT1 para ser absorvida, tá? Então, a glicose, ela utiliza o transportador SGLT1 para ser absorvida. E esse transportador permite uma absorção de glicose na velocidade de, no máximo, tá? 60 gramas de glicose por hora. Justamente esse número aqui, tá? Então, a cada 1 minuto, você absorve 1 grama de glicose, tá certo? Então, a cada 1 hora, você absorve 60 gramas de glicose no máximo, tá? Se você ultrapassa essa ingestão de glicose por hora, você vai eliminar esse excedente nas fezes, tá? É só você fazer o teste, toma aí 60 gramas de, quer dizer, toma aí uns 100 gramas de maltodextrina para você ver a diarreia que você vai ter. Você vai eliminar tudo nas fezes, porque justamente você não vai conseguir absorver tudo isso, né? Lembrando que tem que ser um carboidrato de digestão rápida, tá? Se você ingerir mais que 60 gramas de carboidrato de arroz, por exemplo, ele vai ser lentamente absorvido, tá? Não é assim. Então, um carboidrato de digestão mais lenta, você pode ingerir uma quantidade bem grande que não vai ter problema, porque ele vai ser digerido muito mais lentamente. Agora, se você ingere um carboidrato de digestão mais rápida, de índice glicêmico mais alto, como uma maltodextrina, né, uma dextrose, que é glicose pura, se você excede muito esse tempo de absorção, né, de 60 gramas por hora, o excedente vai ser simplesmente eliminado, não vai ser absorvido, tá? Mas e aí nesse caso aqui, ó, quando a gente fala desse exercício de mais que 2 horas e meia de duração, a gente tem que ingerir 90 gramas de glicose por hora. E aí, como é que a gente faz? Não tem como ingerir essa quantidade de glicose porque vai ser tudo eliminado, você não vai conseguir absorver. Nesse caso, a gente utiliza glicose mais frutose, tá? Que é o caso da sacarose, que é o açúcar de mesa, né? Sacarose é açúcar, tá, pessoal? O que é a sacarose? O que é o açúcar? Né? Glicose mais frutose, tá? Então, olha só. O açúcar, ele é 50% glicose e 50% frutose, tá? E qual que é a importância disso? A glicose, ela utiliza esse transportador aqui, o SGLT1, para ser absorvida. E a frutose, ela utiliza outro transportador. Ela utiliza o GLUT5, tá? A frutose utiliza o transportador GLUT5. Então, para você ingerir uma dose de carboidrato maior, que vai ser absorvida, né, de forma mais rápida do que 60 gramas por hora, é muito válido você utilizar uma fonte de carboidrato que tenha tanto glicose quanto frutose, justamente para você conseguir utilizar transportadores diferentes e conseguir otimizar essa absorção, tá certo? Então esse é um ponto importantíssimo. Entendendo tudo isso, tá? Então, quando, em que contexto que vai ser benéfico, que vai ser válido utilizar essa suplementação de carboidrato intratreino? Porque a gente sabe que nem em todos os casos isso vai ser muito inteligente de ser usado, tá? Principalmente quando a gente está falando de uma pessoa com um objetivo estético, né? Que ela está buscando emagrecimento ali, fazendo um exercício, um treinamento, seja musculação, seja aeróbico, buscando emagrecimento, por exemplo, né? Ela vai estar em déficit calórico. Então, existem alguns empecilhos aí da gente ficar utilizando carboidrato intratreino, tá? Porque olha só, vamos falar primeiro aqui, ó, do contexto de déficit calórico. A pessoa, ela tá objetivando emagrecimento e ela faz musculação ali. Beleza, né?
Por ela estar em déficit calórico, um dos maiores desafios do déficit calórico, da manutenção dele a longo prazo, é o controle da fome, né? Para que o indivíduo consiga ter uma aderência a longo prazo. Conforme esse indivíduo vai perdendo gordura, vai emagrecendo, a gente tem que lembrar que há uma diminuição da produção de leptina e a leptina gera saciedade, né? Então, diminuiu a produção de leptina, você diminui a saciedade, você aumenta a fome. Então, conforme você perde mais gordura, o seu apetite aumenta. Então, a gente utiliza sempre estratégias para que o indivíduo fique mais saciado, tenha menos fome. Então, pensa só, no caso desse indivíduo, que ele está com esse objetivo, a performance do treino é extremamente importante. Não há como negar isso, né? Para ele conseguir manter a massa muscular ou até mesmo ganhar massa muscular, ter um gasto calórico elevado e tudo mais, né? Só que o principal objetivo dele é emagrecer. Então, se ele não conseguir manter aderência no processo, ele não vai conseguir atingir o objetivo dele, tá? Então, ficar utilizando carboidrato intratreino, desperdiçando um carboidrato ali intratreino, que você vai beber ali rapidão, né? E não vai te dar saciedade nenhuma, acaba não sendo a forma mais inteligente de se fazer, né? Porque justamente o indivíduo tá lá, falando que tá com fome, né? Tá com o apetite aumentado. E aí você, ao invés de colocar lá 200 gramas de batata para ele comer, para ele ficar mais saciado, você vai querer colocar um Gatorade para ele tomar durante o treino, que vai ser mais ou menos equivalente, não é a melhor estratégia, né? Então, nesse caso, seria muito mais interessante você priorizar a saciedade do indivíduo, né? Você colocar ele ali para comer mais comida, ao invés de ficar pensando em colocar um carboidrato intratreino, que até pode aumentar um pouco a performance dele, né? Mas que também, dependendo do exercício que a gente está falando, né? Normalmente ali musculação, na maioria dos indivíduos, tá, alguns podem chegar ali a passar de 1h30, né, e tudo mais, só que não vai passar muito. Normalmente vai ficar ali entre 1h30, 1h40, né, é uma média ali que você consegue fazer um bom treino de musculação para maior parte dos indivíduos, né. Então, tipo assim, você poderia até ter um benefício ingerindo carboidrato intratreino, mas nesse caso, num contexto de déficit calórico, acaba não sendo, de fato, uma estratégia tão inteligente assim, tá? Pensando na aderência desse indivíduo. E agora, num contexto de superávit calórico, esse indivíduo, então, ele está objetivando ganhar massa muscular, está ingerindo mais calorias do que ele gasta, né? Buscando ali construir músculo. Seria interessante utilizar um intratreino nesse caso? Bom, nesse caso talvez, né? Nesse caso talvez poderia ser interessante, dependendo do contexto, você colocar ali um Gatorade, né? Uma maltodextrina, até mesmo açúcar, né? Para ele tomar durante o treino, tá? Mas também a gente tem que considerar o seguinte: nesse contexto, por ele estar em superávit calórico, com uma ingestão de carboidratos muito aumentada, ele já vai estar com os estoques de glicogênio dele cheios, né? Então, ele até pode ter um certo benefício, pode até ser que ele esteja ali com os estoques de glicogênio não completamente cheios o tempo todo, e ele se beneficie da ingestão de carboidratos intratreino, mas não vai ser um benefício tão significativo quando a gente compara com um indivíduo em déficit calórico, por exemplo. Porque em déficit calórico, os estoques de glicogênio estão baixos, né? Então, ingerir um carboidrato intratreino, de fato, melhoraria a performance no treino, né? Só que talvez não é a melhor estratégia para a maior parte das pessoas por conta do maior desafio do déficit calórico ser a manutenção do apetite, né? Ser o controle do apetite, tá certo? E agora, nesse contexto de superávit calórico, os estoques de glicogênio vão estar cheios, né? Ele vai estar ingerindo bastante carboidrato. Então, normalmente, ele já vai estar ingerindo mais ou menos essa quantidade aqui para manter os estoques de glicogênio bem cheios, né? Então, valeria a pena você prestar atenção nesse contexto de superávit calórico se o indivíduo ele está com uma boa ingestão de carboidratos de 4 a 6 horas antes do treino, tá certo? Então, se ele já está com uma boa ingestão de carboidratos nesse período e está mantendo ali a ingestão elevada de carboidratos todos os dias, acaba que você não vai ter tantos benefícios assim nessa suplementação de carboidrato intra-treino. Por mais que possa ser válido, né? Dependendo se o indivíduo ali estiver disposto a testar essa estratégia, né?
Porque assim, também a gente tem que considerar que mesmo em superávit calórico, às vezes o indivíduo ele tem um apetite bem aumentado, né? Então, por mais que ele esteja comendo bastante, às vezes também ele prefere comer comida, ele prefere não desperdiçar caloria, desperdiçar carboidrato durante o treino. Também é uma questão que deve ser considerada. Mas nesse caso já se torna assim, talvez um pouco válido você colocar uma suplementação de carboidrato intra-treino, por mais que não seja obrigatório, por mais que não seja também uma questão que vai ter um benefício absurdamente grande, né? Esse benefício tenderia a ser muito maior num contexto de déficit calórico, justamente pelos estoques de glicogênio estarem mais baixos. Agora, último ponto, que é o principal que eu vejo, né? Que é o treino em jejum, tá? Então, o indivíduo ele só tem disponibilidade ali na rotina para treinar logo de manhã em jejum, ao acordar, né? E qual que é o problema, entre aspas, de você treinar em jejum? Olha só, a gente vai ter ali, como eu falei, né, o glicogênio muscular e o glicogênio hepático, tá? Glicogênio hepático. Então, o glicogênio muscular, ele vai ser primordialmente usado para contração muscular, né? É porque ele é usado principalmente. O glicogênio hepático, como eu já falei, ele vai ser usado para o fornecimento de glicose para manutenção da glicemia, para fornecer glicose para o cérebro, para hemácias, né, para outros tipos de células e tecidos, tá? Então, esse glicogênio hepático, durante o seu sono, ele vai ser depletado. Ele vai diminuir, tá? Porque você vai estar dormindo ali, mas o seu corpo vai estar consumindo energia. Né? Ele vai precisar do abastecimento de glicose para fornecer energia para os tecidos. Então, da onde que vem essa glicose? Do glicogênio hepático. Então, se você dormiu ali, você vai acordar de manhã com os estoques de glicogênio hepático baixos, porque você utilizou esses estoques durante o sono, tá certo? Só que o glicogênio muscular permanece intacto, porque você não fez contração muscular durante o sono, né? Então, esse treino em jejum, ele seria com os estoques de glicogênio hepático baixos e os estoques de glicogênio muscular altos, caso você tenha ingerido carboidratos logo antes de dormir, por exemplo, né? De 4 a 6 horas ali no caso. Então, se você comeu carboidrato logo antes de dormir, o glicogênio muscular vai estar cheio, só que o glicogênio hepático não. Então, olha só, você vai ter aquela questão que eu falei no início, né? Você vai ter ali o glicogênio muscular para fazer a contração e tudo mais, só que você vai precisar utilizar parte desse glicogênio muscular para manter um pouco a glicemia e para ofertar glicose para o cérebro, por exemplo, né? Então, isso tenderia a aumentar a sua percepção subjetiva de esforço, isso tenderia a diminuir o seu pico de potência, né? Porque justamente você vai depletar o glicogênio muscular mais rápido, né? Então, isso poderia gerar uma certa diminuição, sim, da sua performance, tá? Por mais que ela não seja tão significativa, né? Porque justamente é uma coisa um pouco mais subjetiva, né? Você vai ter ali parte da utilização desse glicogênio para esse tipo de coisa, né? Só que assim, se o treino ele for curto, isso não vai ser tão impactante. O problema é você pegar um treino em jejum de 2 horas e meia, aí pode ser que a suplementação com carboidrato intra-treino seja bem mais importante, né? Por mais que, como eu falei, vai depender do contexto. Num contexto de déficit calórico, isso ainda assim não vai ser tão preferencial, justamente porque se a pessoa está com fome ali, você vai colocar carboidrato intra-treino e tudo mais, não é a melhor estratégia, né? Mas vai depender muito do indivíduo que você está falando, né? Enfim, isso é muito individual. Tem que se pensar muito bem se a estratégia vale a pena. Se o indivíduo falar assim, pô, tô com fome e tal, beleza, mas eu priorizo o meu resultado. Pode colocar um carboidrato no treino. Tudo certo por mim, né? Nesse caso, pode ser interessante. Por mais que esse indivíduo vai sofrer mais, vai ter mais fome, né, e tudo mais, pode ser uma estratégia. Então, a questão do treino em jejum é justamente isso. O glicogênio hepático vai estar baixo, né? E você vai ter menos fornecimento do glicogênio hepático para os tecidos, né? Para o cérebro e tudo mais. Então, a grande questão é você ter os estoques de glicogênio hepático mais aumentados durante o treino, você tem um efeito poupador de glicogênio muscular. Assim como a suplementação de carboidrato intra-treino. Você tem um efeito poupador de glicogênio muscular.
Essa que é a grande questão aqui, né? Você conseguir poupar o glicogênio muscular e dessa forma você conseguir ter um maior rendimento no treino, ter uma menor percepção subjetiva de esforço, conseguir ter uma potência maior na contração muscular e tudo mais, tá? Então, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido os contextos em que utilizar a suplementação de carboidrato em intra-treino pode ser benéfico, né? Mas como eu falei, isso é muito individual, precisa olhar muito para o indivíduo que você está falando, para o objetivo dele, se ele está disposto a sofrer um pouco mais e etc, né? Tudo isso tem que ser muito bem individualizado. Mas, de qualquer forma, a suplementação de carboidrato em intra-treino é apenas mais um recurso que a gente tem aí, né? Que não é obrigatório, que não vai ter um benefício extremamente significativo em todos os casos e que, como eu falei, tem que ser muito individualizado, tá? Então, se esse vídeo te agregou, deixa aí a sua curtida, tá? Comenta aí o que você achou, sugestões para próximos vídeos, eu sempre dou uma olhada nos comentários e compartilhe esse conhecimento, mande esse vídeo para alguém que também possa se beneficiar desse conhecimento, tá certo? E até um próximo vídeo.